Bem-vindo à segunda aula sobre o tema de locações residenciais. Nesta segunda aula, o tema será o artigo 47 da Lei do Inquilinato. O artigo 47 trata de locações residenciais com prazo indeterminado ou com prazo inferior a 30 meses. Nesse cenário, em caso de o locador não desocupar o imóvel de forma amigável, o locador não pode exigir a devolução do imóvel ao fim do prazo sem apresentação de uma razão prevista em lei. Em outras palavras, não há a chamada denúncia vazia. Quais são, então, as hipóteses de retomada do imóvel pelo locador previstas no artigo 47 e em dispositivos correlatos da Lei do Inquilinato? Por infração legal ou contratual do locatário, exemplo, falta de pagamento do aluguel, encargos, destinação diversa, contratualmente estabelecida, dentre outras obrigações contratuais previstas. Para uso próprio de ascendente ou descendente que não disponha de outro imóvel residencial próprio. Para reforma substancial no imóvel que exija a sua desocupação. Para demolição do imóvel a fim de se construir outro. Em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego. Essas hipóteses variam conforme os incisos da lei, mas todas demandam uma fundamentação. Em caso de questionamento judicial, o locador deverá comprovar a alegação para retomar o imóvel. Caso o locador não utilize o imóvel para o fim declarado em um período razoável, o locatário pode reivindicar uma indenização. Para vocês, corretores, é muito importante orientar seus clientes para que se mantenham atualizados acerca dos contratos, evitando possíveis confusões e litígios. Enquanto o artigo 46 possibilita a denúncia vazia ao término do prazo de 30 meses, no artigo 47, o locador precisa apresentar um motivo previsto em lei para retomar o imóvel, caso não haja acordo entre as partes. Essa distinção é fundamental para diferenciar as locações de prazo superior a 30 meses das locações de prazo indeterminado ou inferior a 30 meses. Exemplo prático. Imagine que o senhor Andrade alugue seu apartamento para o senhor Ricardo por um prazo de 24 meses. Ao final desses 24 meses, o senhor Ricardo não desocupa o imóvel e não há acordo amigável entre as partes. O senhor Andrade, querendo retomar o apartamento, a princípio não pode usar a denúncia vazia, por se tratar de uma locação inferior a 30 meses. Porém, tendo em vista que o senhor Ricardo deixou de pagar o aluguel há alguns meses, há aí uma infração contratual. Essa situação se encaixa em uma das hipóteses legais, permitindo que o senhor Andrade requeira a retomada do imóvel na justiça, comprovando a infração contratual. Desta forma, o senhor Andrade fundamenta o pedido de despejo no descumprimento do contrato pelo locatário. Se ficar provado que o senhor Ricardo realmente não pagou os aluguéis, o juiz autorizará a retomada do apartamento, dispensando a necessidade de demonstrar qualquer outra razão. Exemplo prático 2. Imagine que o senhor Andrade alugue seu apartamento por um prazo de 24 meses para o senhor Ricardo, que ao final desses 24 meses decide permanecer no imóvel sem acordo amigável de renovação. Por se tratar de uma locação que não permite a denúncia vazia, o senhor Andrade precisa apresentar o motivo previsto na lei para retomar o bem. Nesse cenário, o senhor Andrade descobre que precisará se mudar para o apartamento em razão de uma mudança profissional que o obriga a residir no imóvel.
Amparado pelo artigo 47, o locador pode requerer a desocupação para uso próprio, já que é esse um dos fundamentos legais previstos para o despejo. Para conseguir a retomada, o Sr. Andrade deverá comprovar em eventual ação judicial que realmente necessita usar o imóvel como sua residência, demonstrando a legitimidade dessa alegação. Se ele não ocupar o apartamento no prazo razoável após a retomada, o senhor Ricardo poderá questionar a situação, em alguns casos até pleitear uma indenização, caso fique comprovado que a retomada não se deu conforme a justificativa apresentada. Por fim, cabe ressaltar que se o locador não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais mencionadas, uso próprio, reforma substancial, demolição do imóvel a fim de se construir outra, entre outras, ele só poderá retomar o imóvel sem justificativa, ou seja, por denúncia imotivada, quando a locação vigorar ininterruptamente por mais de 5 anos, nos termos do artigo 47, o inciso 5 da Lei do Inquilinato. Não se esqueça de consultar a lei para obter mais detalhes. Na próxima aula, falaremos sobre locações por temporada, abrangendo os artigos 48 a 50 da Lei do Inquilinato.